pessoal, tudo bem? Uma boa tarde para todos. Só gostaria que vocês me dessem um ok aqui se tá tudo certo com o meu áudio. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo bem com o meu áudio? Que bom! Já vi que vocês falaram que tá tudo certo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Natália Freitas, sou professora de História aqui do canal do Brasil Escola e hoje eu tô aqui com vocês em mais uma live do Brasil Escola para a gente falar um pouquinho sobre Era Vargas, né? O que pode cair no Enem, né? Vocês que já tiveram contato com as questões do Enem ou ainda não tiveram, né? Vão fazer o Enem ou já fizeram, vão fazer de novo, né? Nós sabemos que esse tema, a Era Vargas, é um tema muito cobrado, é um tema que quase todos os anos aparece, né? Com exceção do ano passado não caiu nenhuma questão sobre Era Vargas, porém é um assunto muito recorrente, tá? Então hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre os pontos que podem aparecer na prova do Enem deste ano, tá? É claro que eu não vou conseguir trabalhar todos os pontos de Era Vargas aqui nessa live, então eu separei para vocês o que pode aparecer, os principais pontos da Era Vargas, tá? Então primeiro a gente precisa fazer uma retrospectiva aqui. A gente precisa localizar onde está a Era Vargas para depois a gente começar a caracterizá-la, tá? Gente, vamos lembrar? A Era Vargas está localizada em qual fase da nossa história? Fase republicana. A Era Vargas está localizada no período republicano da história do Brasil, né? Então vamos lá. Recebeu esse nome de Era Vargas por conta do presidente Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é gaúcho, né? Nasceu na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas, ao longo da sua vida, ele exerceu diversos cargos políticos. Ele já foi deputado federal, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Ele já foi senador, ele já foi ministro durante a República Oligárquica. Ele já foi presidente por 2 vezes, tá? Então, o nome de Getúlio Vargas é ligado, claro, ao estado do Rio Grande do Sul e também a muitos cargos políticos que ele exerceu durante a sua vida, né? Só como presidente aí, ele vai aparecer por 2 momentos na nossa história, tá? Qual foi o primeiro momento que ele foi presidente? O primeiro momento foi justamente esse que a gente vai trabalhar aqui, que foi a Era Vargas, né? Que começou no ano de 1930 e se estendeu até o final de 1945. Então essa foi a primeira vez que ele foi presidente. Ele ficou por 15 anos consecutivos, né? E a gente vai até hoje relembrar como isso foi possível, né? Como que ele conseguiu ficar por esses 15 anos aí de forma consecutiva, né? E depois ele vai ser presidente num segundo momento, que vai de 1951 a 1954. Então, 54, ele sai da presidência, né? Naquele momento ali que ele vai cometer um atentado contra a sua própria vida, né? Que ele vai cometer ali o suicídio dentro do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Então, ele vai ser presidente por 2 momentos. O primeiro momento, então, de 1930 até 1945. Esses 15 anos consecutivos que Vargas ficou como presidente, nós chamamos de Era Vargas, tá? E depois, lá de 1951 a 1954, quando ele vem a ser presidente novamente, a gente chama esse período aí de segundo governo Vargas, tá? Então, essa live que eu tô trabalhando aqui com vocês hoje, inclusive a gente vai subir essa live para a plataforma do YouTube, a gente vai trabalhar este primeiro momento dele como presidente, que é o que nós chamamos de Era Vargas, tá? Então eu não vou falar do seu segundo governo, tá? Então a gente vai ficar aqui nos principais momentos da Era Vargas, ou seja, o nosso recorte temporal é 1930, 1945. Outra coisa, então eu já falei para vocês que Vargas ele ocupou diversos cargos na política brasileira. Foi deputado federal, foi deputado estadual, foi senador, foi ministro durante a República Oligárquica, foi presidente por 2 momentos, tá? Outra coisa, a formação, né? Muitas pessoas me perguntam qual era a formação de Getúlio, né? Gente, Getúlio Vargas, ele era formado em Direito, tá? Ele se formou no seu estado, na Federal do Rio Grande do Sul, então ele era bacharel em Direito, exerceu sim em alguns momentos a profissão de advogado.
tá? Então a formação dele é em direito, tá? E desde muito cedo, como eu já disse aqui no início da nossa live, ele se envolveu, né, em diversos cargos políticos na história do Brasil. Beleza, tá. Então, outro ponto que a gente precisa lembrar. Se nós estamos aqui falando da Era Vargas, onde está localizada a Era Vargas? Gente, a Era Vargas, ela vem depois da República Oligárquica, tá? Depois da República Velha. A Era Vargas, a gente costuma dizer que é um marco transitório, né? Ou seja, vem logo ali aquele período da República Velha. A República Velha, ela é composta por dois momentos, né? A República Velha, República da Espada, que nós tivemos 2 presidentes marechais, Deodoro e Floriano, né? E depois da República da Espada vem a República Oligárquica, conhecida ali como café com leite, tá? Vocês estão me perguntando aqui se é possível cair sobre a Era Vargas no Enem. Sim, gente, é muito possível, até porque é um tema que já apareceu muitas vezes no Enem, é um dos temas mais cobrados. O ano passado não caiu, né? Foi até uma surpresa para muitos professores o fato de não ter aparecido ali a Era Vargas. Porém, sim, há uma chance muito grande, né? Até porque, como eu estava dizendo aqui, o Vargas, o primeiro governo dele vai durar 15 anos, né? E foram 15 anos com muitas medidas que estão vigentes até hoje, né? Como, por exemplo, a CLT, que foi criada durante o Estado Novo, a última fase da Era Vargas, né? O voto feminino, voto secreto, voto obrigatório, né? Então, assim, muitas coisas, os ministérios, né? O gabinete dos ministérios que ele cria. Então, assim, muitas coisas que foram criadas na Era Vargas estão até a atualidade, né? A questão da preservação do patrimônio histórico, né? Que vai dar base para o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia, né, o IBGE, Estatística. Então, assim, há muitos pontos importantes da Era Vargas. Por isso que a gente costuma dizer que é um tema que recorrente não só vai aparecer no Enem, na prova do Enem, como em outros vestibulares que vocês vão concorrer ou têm interesse de concorrer, tá? Bom, então vamos lá, gente. Localizei com vocês, fizemos o recorte, então a Era Vargas é aquele período que segue, né, que vem depois da República Velha, né? Começando então em 1930 e se estendendo até 1945. Então a gente está falando do primeiro governo Vargas. Ele fica 15 anos como presidente do Brasil. E aí já a primeira informação. Então a gente já vai para o primeiro ponto que a gente tem que relembrar aqui e que pode cair no Enem sobre a Era Vargas. Gente, quando Vargas entra em 1930, ele entra rompendo ali com 2 partidos que já estavam na presidência há algum tempo, né? O Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, principalmente, né? Nas eleições de 1930, quem havia vencido as eleições de 1930 era um paulista, era o Júlio Prestes, né? O Júlio Prestes havia vencido as eleições de 1930 para entrar no lugar do Washington Luiz, que era então presidente do Brasil, também de São Paulo, né? Só que mesmo Júlio Prestes tendo vencido as eleições, quem vai se tornar presidente é Vargas, né? Inclusive, há na historiografia 2 análises acerca desse episódio, né? Analisar a entrada de Vargas em 1930 como um golpe, né? Já que ele não vence as eleições de 1930, ou analisar a entrada de Vargas ali em 1930 como uma revolução, já que ele entrava para quebrar, né, aquela política ligada aos cafeicultores de São Paulo, né? O fato é que os paulistas não gostaram desse movimento, né? Lembrando, gente, que os tenentes apoiaram a entrada do Vargas. Os tenentes, eles tinham no Brasil o movimento tenentista, né? Uma das principais pautas do movimento tenentista era o voto secreto e a educação pública, né? Os tenentes já estavam fazendo certa oposição à República Oligárquica, né, desde a década de 1920. Então, os tenentes vão apoiar a entrada de Vargas, né? A classe média urbana também apoia a entrada de Vargas. Gente, o próprio Partido Mineiro apoia a entrada de Vargas, né? Porque naquele ano de 1930 não era para entrar um paulista, era para entrar um mineiro, era a vez dos mineiros. Porém, os paulistas indicaram outro paulista. Então houve ali um rompimento do próprio café com leite, né? Então,
Quando Vargas entra em 1930, galera, ele não entra por eleições diretas, né? Ele foi colocado no poder a partir de uma junta militar que se estabeleceu no Rio de Janeiro, né? E ele sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro e vai ser empossado como presidente em 1930. Quando ele entra ali em 1930, a partir deste episódio que foi intitulado Revolução de 30, ou para alguns Golpe de 30, né? Quando ele entra ali, ele entra por uma coligação chamada Aliança Liberal. É até importante a gente lembrar, né, que quando o Vargas entrou ali em 1930, o candidato que estava concorrendo para vice-presidente pela Aliança Liberal era o João Pessoa, né, que foi assassinado ali. Então, a própria morte do vice do partido que o Vargas estava concorrendo também contribuiu para esse movimento que colocava Vargas no poder. Bom, então, primeira coisa, Vargas entrou em 1930 por eleições diretas? Não entrou, tá? Inclusive, ele chegou a disputar essas eleições, porém ele perdeu para o paulista Júlio Prestes. Júlio Prestes não chegou a ser empossado, né? Porque este movimento golpista em 1930 ou revolucionário em 1930 vai colocar, então, Vargas como presidente do Brasil. E aí, gente, ele entra em 1930 num governo chamado governo provisório, tá? Antes da gente trabalhar quais são os principais pontos do governo provisório, é importante a gente se atentar que a era Vargas ela tem 3 fases. Esses 15 anos, didaticamente, foram divididos em 3 fases, né? A primeira fase é essa que a gente vai falar agora, que é a fase do governo provisório, né? Agora, veja bem, o provisório vai de 30 até 1934, ou seja, o provisório dele equivale ao mandato presidencial atual, né? Então você vê que foi um provisório longo e muitas coisas importantes para a história do país vão acontecer nesse provisório, tá? Então de 30 até 34 nós temos o governo provisório, né? Em 34 vai acontecer uma eleição indireta e quem vence é o próprio Vargas, tá? Então em 34 a gente tem uma eleição indireta. Por quê? Porque em 34 nós vamos ter uma nova Constituição para o Brasil, a gente vai falar dela agorinha. Então, em 34, o governo provisório acaba e começa uma nova fase da era Vargas, que é o governo constitucional, tá? Galera da Bahia, beijo para vocês, tá? Então, de 34 até 37, nós vamos viver a fase do governo constitucional, tá? E aí, gente, em 37 a gente vai ter uma nova mudança, porque em 37, sob uma falsa ameaça comunista, ele articula um golpe em 37, inaugurando a última fase da era Vargas, que é a fase do Estado Novo, tá? Que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial ali, até final do ano de 1945. Então veja bem, gente, a era Vargas ela tem 3 fases. Primeira fase, governo provisório, 1930 a 1934. Segunda fase, governo constitucional, 1934 a 1937, tá? E terceira fase, que é a fase da ditadura varguista, que vai de 1937 até 1945. E essa terceira fase, gente, sem dúvidas, é a fase mais cobrada, né? Porque a gente vai participar da Segunda Guerra Mundial, nós vamos enviar soldados brasileiros para a Europa, né? Pela FEB, Força Expedicionária Brasileira. Nós vamos nos aproximar dos Estados Unidos pela política da boa vizinhança, né? O Franklin Delano Roosevelt chegou a visitar o Nordeste brasileiro nesse contexto do Estado Novo. Nós vamos ter a CLT no Estado Novo, uma valorização da cultura nacional a partir, inclusive, de produções de filmes nacionais, tá? Então, assim, a era Vargas, das 3 fases que ela apresenta, a última é a fase mais cobrada, que é a fase do Estado Novo, tá? Bom, mas como a minha live hoje o que pode cair no Enem, porque assim, gente, tem muita coisa na era Vargas. Eu poderia ficar aqui falando com vocês um mês de era Vargas, né? Então hoje eu separei aqui 15 pontos, né? Até anotei aqui no meu caderninho, ó, 15 pontos que
pode aparecer aí na prova do Enem em relação à Era Vargas. Isso não significa que vocês não precisem, né, estudar toda a Era Vargas. Gente, ó, a galera do Nordeste aqui presente, né, Bahia, Pernambuco, valeu pela audiência. Vou tomar uma aguinha aqui pra gente começar a abordar então quais são esses 15 pontos que eu separei pra vocês. Gente, então vamos lá. Primeiro ponto, então, que a gente deve relembrar, e aí eu já trabalhei com vocês, foi a entrada de Vargas em 1930, né? Então a gente viu que ele entra em 1930 por eleição? Não, né? Ele entra por um episódio histórico que é tratado como Revolução de 30 ou Golpe de 30, tá? Então, primeiro ponto a gente já discutiu, que é a entrada dele ali. Gente, quando ele entra, é importante lembrar que ele entra logo naquele momento em que o café, que os paulistas estavam tentando permanecer no poder, né? Então ele vai romper, pelo menos ali naquele momento, com o Partido Republicano Paulista, que já estava ali no poder há tanto tempo na República Velha, tá? Bom, segundo ponto que eu coloquei aqui pra vocês sobre Era Vargas. Gente, quando se trata de populismo na América, eu não tenho dúvidas, né, de que Getúlio Vargas é o maior nome, né? Getúlio Vargas, ele foi um dos maiores líderes populistas da América. E o que é um líder populista, né, gente? O conceito de populismo, ele precisa de ser trabalhado de uma maneira mais profunda, mas assim, para essa live aqui, deixa eu tentar explicar para vocês o que é um líder populista. Um líder populista é um líder que vai tentar fazer uma mediação com as classes, né? Um líder populista, e principalmente o Vargas, que eu acho que foi o maior representante do populismo na década de 1930, né? Um líder populista, e aí isso vale para o Vargas, ele é um líder que faz muitas intervenções a partir do Estado. Então, uma das características da Era Vargas é a intervenção estatal, tá? E ele também, além de fazer essa intervenção estatal, ele vai promover na economia o que nós chamamos de nacionalismo econômico. Então, se você pensar na quantidade de empresas estatais que Vargas criou, né, isso já é um reflexo do populismo, esse intervencionismo, esse nacionalismo econômico, tá? Outra característica dos líderes populistas é a manipulação e aproximação das massas, né? Como eu disse, ele vai funcionar ali como mediador das classes. Muitos conhecem Getúlio como pai dos pobres, como pai dos trabalhadores, mas muitos conhecem Getúlio como mãe dos ricos, né? Isso é uma característica populista, essa mediação que é feita entre as classes, né? E Vargas fez essa mediação como? A partir de uma intervenção estatal, a partir de um nacionalismo econômico, né? E a partir também de um fenômeno de manipulação e aproximação das massas, criando as leis trabalhistas, regulamentando o trabalho feminino, né? Regulamentando regras ali, né, para o trabalho infantil, a mudança eleitoral que ele faz, trazendo as mulheres alfabetizadas para as questões eleitorais. Então, assim, outra coisa que eu quero deixar claro, gente, quando a gente fala em Era Vargas, a gente pensa muito em voto feminino, tá? Porém, eu quero, assim, deixar muito claro que as mulheres já estavam lutando pelo direito de voto no Brasil desde o final do século XIX e início do século XX, tá? É o que a gente chama do movimento das sufragistas, tá? Então não foi simplesmente assim, né, vou colocar as mulheres. Havia já uma luta, uma pauta das mulheres em relação à sua participação política, tá, gente? Bom, então beleza. Então a entrada de Vargas é o primeiro ponto que a gente discutiu. Segundo ponto, o conceito de populismo. Teve uma questão do Enem, o ano retrasado, né, que mostrou Vargas ali com crianças, né? Então é muito normal, é muito comum você encontrar cartazes e fotos de Getúlio, ele ali próximo a crianças, próximo a mulheres, próximo à bandeira do Brasil. Então isso aí representa, a partir de uma imagem, essa característica que eu acabei de falar para vocês, o populismo, né? O nacionalismo econômico, a intervenção estatal, a manipulação das massas, a mediação das classes.
Se você for pensar nos líderes populistas da América, não foi só o Vargas, né, gente? O Vargas foi um dos maiores da década de 1930 e 40. Mas eu posso trazer outros exemplos para vocês. Lázaro Cárdenas, no México, foi também um grande líder populista. O Perón, né? O Juan Perón, na Argentina, que inaugurou o que a gente chama de peronismo, né? Enfim, então, outros líderes populistas também estiveram presentes na história da América e na história do Brasil, tá? Bom, mas vamos lá. Como eu disse a vocês, a Era Vargas ela é dividida em 3 fases. Provisório, 30-34, constitucional, 34-37 e a fase da ditadura, que é o Estado Novo, 37-45, tá? Então esse é o terceiro ponto que eu anotei aqui para vocês lembrarem, tá? As fases da Era Vargas. E aí é importante você aprender a caracterizar cada fase, tá? O governo provisório, o que a gente não pode esquecer, eu até coloquei aqui como número 4 dessa live, são os decretos que são criados durante o governo provisório. E foram decretos fundamentais para ele permanecer no poder. E talvez até decretos que tenham impedido a volta do Partido Republicano Paulista, né? A volta da República Oligárquica ligada aos paulistas, tá? Sora, quais são esses decretos que ele vai criar? Gente, ele vai criar vários decretos nesse início. Só para vocês terem ideia, nesse início, nesse governo provisório, ele já vai regulamentar o trabalho feminino, ele regulamenta o trabalho infantil, cria a carteira de trabalho, férias, pensão, aposentadoria, limita a jornada de trabalho, ou seja, ele não cria CLT, porém ele cria decretos iniciais, decretos trabalhistas que vão marcar esses anos iniciais, tá? Ele também vai criar a lei da sindicalização. Gente, isso é tão importante na Era Vargas. O que é a lei da sindicalização? Ele permite o trabalhador a se filiar a um sindicato. Ou seja, ele permite o trabalhador ser representado pelo seu sindicato, tá? Porém, havia um controle estatal do sindicato, né? Tanto é que os sindicatos não poderiam organizar greves, as greves eram proibidas, né? Havia a figura do pelego, que era uma figura que ligava o sindicato ao Estado, né? Levando ali informações. Então, assim, existiam os sindicatos, o Vargas permitiu o trabalhador a se filiar nos sindicatos, porém, vocês não podem esquecer que o aparelho sindical estava atrelado ao aparelho estatal, tá? Então, como vocês estão vendo, já nesse governo provisório, nós temos muitos decretos importantes, decretos trabalhistas principalmente. E é claro, já no governo provisório, já no governo inicial, ele faz uma reforma eleitoral em 1932. Em 1932, ele já vai criar o decreto do voto feminino, lembrando que as mulheres já estavam reivindicando o direito de voto desde a primeira onda feminista, né, com as sufragistas ali no final do século XIX. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter o voto feminino sendo decretado em 1932, assim como o voto obrigatório, né? E o voto secreto. Gente, foi muito importante Getúlio Vargas ter estabelecido o voto secreto, né? Para tentar eliminar aquela influência da República Velha, aquela influência do coronelismo, aquela influência da manipulação, tá? Então o voto secreto ele foi um marco na história política brasileira, justamente porque ele vinha ali num momento que as eleições eram muito manipuladas durante a República Oligárquica, tá? Outra coisa, gente, foi Vargas que criou a Justiça Eleitoral, né? Para apurar as violações e as fraudes eleitorais que existia no Brasil durante a República Velha, tá? Mais uma coisa para você anotar aí sobre o governo provisório, a criação dos ministérios. Ele já ali desde o início ele vai criar alguns ministérios, né? Trabalho, indústria e comércio. Outra coisa que ele cria nesse governo provisório são as comissões de conciliação. Gente, as comissões de conciliação, a gente fala que foi o início da justiça do trabalho, tá? As comissões de conciliação elas foram criadas para resolver conflitos entre patrões e empregados com a mediação do Estado, tá? Então vocês podem ver que já nesse governo provisório, ele vai fazer muitas coisas e vai baixar ali muitos decretos, tá? A outra coisa que é importante
que eu coloquei aqui para vocês como número 5 do meu roteiro, é que neste governo provisório vai acontecer uma revolução em São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932, tá? Gente, a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932 foi um movimento contra Getúlio Vargas, tá? Até porque os paulistas, eles tinham perdido a cadeira da presidência. Lembra do início da minha live? Quando Vargas entrou em 1930, o Vargas, ele tirou, né, a presidência do Júlio Prestes, que havia sido eleito. O Júlio Prestes, ele não tinha tomado posse ainda, né, mas ele havia sido eleito. Então, os paulistas, muitos paulistas ali, eles queriam que Getúlio Vargas saísse do poder. Você sabe que desde o governo provisório, muitos paulistas já enxergavam Vargas como ditador, né? No governo provisório a gente não tem a ditadura ainda implantada como tal, tá? Porém, os paulistas, eles já acusavam Vargas de ser um ditador. Professora, por que desde o início os paulistas começaram a acusar Vargas de ser ditador? Porque ele estava governando por decretos, né, gente? Porque ele tinha entrado como presidente sem eleições, ele estava governando por decretos, né? Os paulistas que estavam tentando retomar a cadeira da presidência começaram então a se organizar para derrubar Vargas. Em São Paulo foi formada a FUP, Frente Única Paulista, né? E o que a Frente Única Paulista estava exigindo de Vargas? Uma nova Constituição, ou seja, para ele parar de governar por decretos, tá? Eles estavam exigindo de Vargas eleições, porque Vargas tinha entrado em 1930 e não tinha chamado as eleições, né? E a gente já estava em 32. E outra coisa, gente, uma parte da FUP, que era a Frente Única Paulista, chegou a falar em separar São Paulo do restante do Brasil, né? Então isso mostra como os paulistas estavam insatisfeitos com o governo de Getúlio Vargas, né? Então a Revolução Constitucionalista Paulista ocorreu em 1932 e foi um dos movimentos iniciais de oposição a Getúlio Vargas. E aí, gente, você sabe que uma coisa que marcou bastante a Revolução Constitucionalista Paulista foi a morte de 4 estudantes, né? Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Tanto é que eles acabaram se tornando símbolos da Revolução Constitucionalista Paulista, né? MMDC. Se você pegar os cartazes da Revolução Constitucionalista Paulista, vocês vão ver que muitos desses cartazes têm lá MMDC, né? Fazendo referência a esses 4 estudantes que foram mortos pela causa constitucionalista. Tá? E aí, professora, o que Vargas fez? Gente, Vargas, ele cedeu um pouco, né? Ele acabou indicando para São Paulo o interventor que agradasse os paulistas, e em 33 Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte vai então começar a discutir uma nova Constituição para o Brasil. E essa Constituição vai ficar pronta quando? Vai ficar pronta em 34. Então, só em 1934 que a gente vai ter uma Constituição na Era Vargas. Gente, na Era Vargas nós vamos ter 2 Constituições. Uma em 1934, que é essa que eu tô falando, e outra outorgada em 37, tá? Que a gente vai falar dela agorinha, tá? Então, outro ponto que você tem que estudar sobre a Era Vargas é a promulgação da Constituição de 1934. Rapidamente, quais são os principais pontos dessa Constituição? Voto secreto, voto obrigatório, incluiu o voto feminino, né, que ele já tinha dado no decreto, justiça eleitoral, ele confirma todos os decretos trabalhistas, mandato presidencial de 4 anos, tá? Bom, enfim, então você tem que estudar a Constituição de 34 quando você for aí analisar os principais pontos da Era Vargas. Bom, e aí o que acontece? Apesar da Constituição de 34 estabelecer eleição direta, a primeira eleição que aconteceu depois dela foi indireta, e o próprio Vargas que venceu, né? E aí o governo deixa de ser provisório e a gente passa para a segunda fase, que é a fase constitucional. Gente, a fase constitucional, ela foi uma fase assim, bem conturbada, com muita oposição política entre esquerda e direita, tá? Inclusive nesse momento a gente fala muito da AIB, Ação Integralista Brasileira, né?
que era um partido de extrema direita, de caráter nazi-fascista, que existiu no Brasil, né? E em contrapartida a gente tinha um outro movimento político que era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né? Que já era de esquerda. Então a gente começa a ver um enfrentamento político durante essa segunda fase, que é a fase constitucional. Gente, nessa fase constitucional, o que a gente tem que lembrar? Que ele cria o Tribunal de Segurança Nacional, né? Ele cria a Lei de Segurança Nacional. Bom, só que, vocês estão lembrados que em 34 ele promulgou uma Constituição. Em 35 ele já suspende a Constituição. Ou seja, essa foi a Constituição de menor duração do Brasil. Professora, por que ele vai suspender em 35 a Constituição? Já naquele contexto de suposta ameaça comunista, né? Então ele suspende a Constituição e em 37 ele articula um golpe, né? Gente, em 37, porque assim, o Vargas, ele tinha que ficar até 38 e aí chamar as eleições. Só que antes de 38, em 37 ele articula um golpe, né? E aí ele fecha o Congresso Nacional, articula um golpe em 37, e esse golpe em 37 que Vargas articula foi fundamentado num falso plano, né? Foi descoberto que foi falso depois, mas foi fundamentado num falso plano comunista, foi um plano forjado. Esse plano é o plano Cohen, né? Que dizia que o Brasil seria tomado pelo comunismo e pelo judaísmo, enfim, né? Era um plano forjado, mas que o governo Vargas utilizou para articular o golpe em 37. Gente, quando acontece o golpe em 37, a gente vai para a última fase, que é a fase do Estado Novo. E aí, logo em 37, para legitimar o seu golpe, ele chegou a outorgar uma Constituição. E o que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta, tá? Então, em 37, ele outorga uma Constituição de inspiração fascista, foi uma Constituição autoritária, de tom personalista, uma Constituição que censurou os meios de comunicação e que criou o DIP. Gente, quantas questões de DIP aparecem nas provas, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP construiu uma imagem muito positiva de Getúlio Vargas, assim como censurou o que não seria bom para o governo, né? Então o DIP, ele exercia esse controle dos meios de comunicação, tá? Outra coisa, todos os partidos políticos foram extintos nessa Constituição. Ela estabeleceu pena de morte, nomeou interventores nos estados, proibiu greves, proibiu manifestações, tá? Então foi uma Constituição bastante autoritária, que eu aconselho você revisar ali no contexto de Estado Novo, tá? Outra coisa, gente, além da Constituição, é importante lembrar que no Estado Novo nós vamos ter a ação do DIP a partir da rádio, né? A gente costuma falar que a era Vargas é a era do rádio, a criação do programa A Hora do Brasil, né? Aquela imagem de Vargas como pai, né? Aquele carisma que a propaganda passava. Bom, o que mais que eu separei aqui para vocês? Foi no Estado Novo que foi criada a CLT, né? Então, todos aqueles decretos trabalhistas foram, então, colocados na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Lembrando que a nossa CLT, ela foi inspirada nas leis trabalhistas italianas, tá? Do fascismo italiano, tá? Bom, outra coisa, as nossas leis trabalhistas inicialmente não incluíram trabalhadores domésticos e não incluíram trabalhadores rurais. Beleza? Bom, outro ponto aqui, gente, já tô acabando, é porque é muita coisa, né, de Era Vargas que a gente quer lembrar e tal. Bom, outra coisa que a gente tem que falar aqui na Era Vargas, a industrialização, tá? O Brasil viveu um surto industrial na Era Vargas, principalmente com a substituição de produtos importados. Aconteceu também um êxodo rural, né? O número de pessoas nas cidades foram aumentando. Houve também uma variedade de produtos agrícolas para exportação durante a Era Vargas, intensificação das escolas técnicas, propostas, né, para ocupar o oeste do Brasil, para ocupar o centro do Brasil. E desde o início dessa live eu venho falando, né, Vargas foi um presidente que criou muitas empresas estatais. A Vale do Rio Doce, né, que foi privatizada, mas na época era estatal. A Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, né, o Instituto do Açúcar e do Álcool, enfim.
enfim, várias empresas estatais que foi uma marca do seu governo. Outro ponto pra gente finalizar, né? Vocês já estão cansados de mim aqui. Gente, vocês estão cansados? É que Vargas, ele valorizou a cultura nacional, né? Muitos filmes nacionais foram lançados durante a era Vargas. Ele tentou criar um nacionalismo, não só na economia, como a gente tinha dito aqui com as empresas estatais, como um nacionalismo cultural, né? Ele valoriza o samba, mas ele controla o samba, né? Ele tenta controlar a visão do malandro a partir do samba, né? Eu já falei que foi a era do rádio, foi ele que criou o Dia do Índio, museus nacionais foram criados. E aí, gente, eu quero lembrar aqui da atuação da Carmen Miranda durante a era Vargas, né? E aí, como eu vou falar da atuação de Carmen Miranda, eu posso falar também da participação do Brasil na Segunda Guerra e da aproximação do Brasil com os Estados Unidos naquele contexto, tá? Então vamos aqui, gente. Em 1939, vai eclodir no cenário internacional a Segunda Guerra Mundial, né? Essa guerra vai se estender até 1945. Nós temos dois blocos beligerantes na Segunda Guerra. Eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio. E nós temos os aliados. França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Eixo e aliados. E o Brasil vai apoiar quem? O Brasil vai apoiar os aliados. O Brasil vai apoiar a França, o Brasil vai apoiar a Inglaterra, o Brasil vai apoiar a União Soviética, o Brasil vai apoiar os Estados Unidos. Ou seja, a gente vai apoiar os aliados, né? Por que a gente apoia os aliados? Porque a gente vai se aproximar dos Estados Unidos a partir de uma política chamada política da boa vizinhança, né? E a Carmen Miranda, ela foi uma cantora que representou muito essa aproximação, né? Nas aparições, nos shows, né? Até em cena de filme a Carmen Miranda apareceu ali, né? Trazendo elementos culturais tropicais e ao mesmo tempo ali se aproximando dos estadunidenses naquele contexto. Alguns personagens da Disney também foram criados nesse contexto de aproximação, né? O Zé Carioca, quando ele se aproxima do Pato Donald, né? Não sei se vocês já viram esse desenho. Alô, amigos. Quando o Zé Carioca vai apresentar o Rio de Janeiro pro Pato Donald, né? Então, assim, essa política da boa vizinhança, ela marcou a aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. E na época, o presidente dos Estados Unidos era o Franklin Delano Roosevelt. Gente, ele chegou a vir aqui no Brasil, o Franklin Delano Roosevelt. Visitou algumas cidades do Nordeste. Chegamos a ter bases aéreas no Nordeste, né? Que foram, parte delas, financiadas também por verbas estadunidenses, para atender a demanda da Segunda Guerra Mundial, né? O Nordeste brasileiro é o ponto mais oriental, né? Da América Latina. Então tinha uma posição geográfica estratégica, se você for pensar ali no norte da África, ali no Mediterrâneo, né? Então, aviões foram colocados, usaram essas bases ali no Nordeste no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá? Outra coisa é que o Brasil chegou a enviar soldados para a guerra, os pracinhas brasileiros. Eles foram pela FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né? E havia na época uma ideia de que o Brasil não ia para a guerra, né? Nem se a cobra fumar, o Brasil vai embarcar, né? E isso pode ser uma das explicações da FEB ter a cobra fumando ali como seu símbolo, né? Não sei se vocês já viram. Se vocês colocarem aí na internet FEB e colocar imagens, vocês vão ver que um dos símbolos era a cobra fumando, né? Porque havia essa ideia de que o Brasil não embarcaria para a guerra, né? Sim, o Brasil embarcou, ele se alinhou aos Estados Unidos. Gente, isso foi uma contradição política para o Vargas, né? Porque internamente nós vivíamos uma ditadura, externamente nós apoiávamos um país democrático, que era os Estados Unidos, né? Então isso trouxe um cenário bastante conturbado para Vargas quando a guerra acabou, né? Tanto é que em 1945, pressionado, Vargas renunciou. E aí em dezembro de 45 ele chamou as eleições depois de 15 anos sem eleições diretas, né?
E aí, em dezembro de 45, ele chamou as eleições. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas nessas eleições de dezembro de 45, o Vargas ganhou para senador. E para presidente ganhou o militar, o Eurico Gaspar Dutra, tá? Que era ministro do Vargas. Bom, gente, o que mais? Bom, acho que dos 15 pontos, né? Aqui, ó, gente. 15 pontos que eu separei para vocês. Eu acho que se for para cair no Enem, eles são, assim, os que eu aposto aqui, né? Então, eu vou rapidamente ler aqui os 15, porque eu já falei um por um, né? Mas só pra gente retomar para você que chegou aí no meio da nossa live. Então, primeiro ponto, a entrada do Vargas em 1930. 2, conceito de populismo. 3, fases da era Vargas. 4, decretos iniciais. Lembra dos decretos trabalhistas e eleitorais, tá? 5, Revolução Constitucionalista Paulista. 6, Constituição de 1934. 7, Golpe de 37 e o Plano Cohen. 8, Estado Novo e as características da ditadura. 9, Constituição de 37. 10, a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? 11, a criação da CLT. Lembrando que a CLT vai excluir trabalhadores domésticos e rurais. 12, industrialização e substituição de importados. 13, criação de empresas estatais. 14, o Brasil e a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que o Brasil, ele não entra desde o início, tá, gente? Aí, Alan, já te respondendo, né? O Brasil vai entrar já ali naquele contexto de final de guerra, tá? E o último ponto, né? A renúncia de Vargas em 1945. Gente, quando ele renuncia, quando Vargas renuncia, ele vai ele vai renunciar, né? Logo depois vai ter as eleições. E aí nessas eleições de 45, quem vai vencer é o Eurico Gaspar Dutra. Porém, Vargas, ele vence para senador, como eu tinha dito a vocês, tá? Bom, deixa eu ver, eu acho que é isso, acho que eu falei tudo e falei até demais, né, gente? Vocês já estão agoniados aqui comigo, né? Bom, então eu agradeço a presença, foram aí quase 45 minutos de live, né? E é isso. Não sei se vocês vão ter alguma dúvida, né? Porque na verdade hoje a gente levantou quais seriam os principais pontos da era Vargas. Um abraço aí para todo mundo que tá nos assistindo, né? Eu vi que hoje o pessoal do Nordeste apareceu aqui com muita força na nossa live. Obrigada aí, Ludmila, Marcela, obrigada, Alan, pela pergunta. E é lógico, eu vou salvar essa live, né, gente? E vou deixar disponível para vocês lá na nossa plataforma. Siga lá nosso canal no YouTube, ative o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Ó, beijo grande e até a nossa próxima, galera do Espírito Santo aí também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.